Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem. Eu ainda estou um pouquinho rouca, mas nós vamos ler hoje a primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa carta tem 6 capítulos, então nós leremos 3 hoje e 3 no próximo vídeo. Amém? Então vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada. Esse tempo de leitura, esse tempo em que agora o Senhor tem nos chamado para essas orações, para os jejuns, assim como a igreja primitiva, Pai. Muito obrigada pelo teu amor por nós, por toda a iniciativa que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações e nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade acima das nossas. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Bom, então agora vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, da qual alguns, tendo se desviaram para vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa, se alguém a usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para um homem justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos e profanos, para os assassinos de pais e assassinos de mães, para os homicidas, para os fornicadores, para aqueles que se contaminam com o sexo masculino, para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina, conforme o glorioso Evangelho de Deus bendito que me foi confiado. Eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para sempre e sempre. Amém. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu, por meio delas, combatesse uma boa guerra, conservando a fé e a boa consciência que alguns colocaram de lado
e naufragaram na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e um apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas, como convém a mulheres que professam a piedade, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, mas não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz a filhos, se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucros desonestos, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição
e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Estas coisas te escrevo, esperando ir ver-te logo. Todavia, se eu tardar, para que vós saibais como convém te comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. E, sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Amém. Bom, terminamos os 3 primeiros capítulos da carta a Timóteo, da primeira carta. Deus abençoe a sua vida, abra nosso entendimento, que nós queremos fazer a vontade do Pai. Amém? E nos vemos no próximo vídeo. Mais uma vez eu peço perdão pela voz, espero que tenha ficado claro. Em nome de Jesus, amém e amém. Fiquem na paz.